Muito bem, sexta-feira, 3 de abril do ano de 2026, 19 horas e 55 minutos. Estamos chegando, tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra. Sendo sexta-feira, nós temos o destaque para o concurso Academia Bíblica, Evangelho de João, a divindade de Jesus no Evangelho de João. Toda sexta-feira, esse nosso encontro para esse nosso tempo de compreensão e entendimento no Evangelho de João. Nós estamos no capítulo 3, a divindade de Jesus no capítulo 3. Seja você, sejam todos nós bem-vindos às apresentações do programa Comunicações da Palavra desta abençoada noite. E o nosso lema: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Amor e fé, Edilson Basaglia. Edilson Basaglia, Amor e Fé, quando são 19 horas e 59 minutos. Bem-vindos, vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra, você também. Sempre esse nosso slogan sendo mencionado, sendo
aquilo que eu gosto de desafiá-lo na sua participação conosco a cada dia. Essa é a nossa missão de segunda a sexta, das 19h55 às 20h30. E você sabe que eu levo muito a sério essa questão do horário. Prezo muito pelo horário. Nosso tempo, ele é pautado, sabe? É um tempo cronometrado, ou palavra, pautado, tá? Com bastante seriedade mesmo. Sexta-feira, Evangelho de João, tem aqueles 2 versículos que eu gosto sempre de apresentá-los, porque trata-se do propósito de João ao escrever o seu Evangelho. Lembrando, nós estamos estudando sobre a divindade de Jesus. Então, olha lá o versículo 30 e 31 do capítulo 20. A gente não pode perder de vista esses 2 versículos. Tem que manter sempre perto da nossa compreensão, do nosso entendimento. O Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Eu tenho vários textos da palavra de Deus que ao longo do dia na verdade pela manhã, tem vários textos que eu estou movimentando a minha leitura, alguns até memorização, tá? Mas esses 2 aqui, vamos colocá-los no pensamento. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. O Evangelho de João. Ó, legal. Eu ainda não consegui meu binóculo, mas estou vendo a Alessandra Alves, aí tem nome acima que eu não consigo enxergar. Irmã Marinês Gonçalves Dias, lá de Ribeirão Preto, é fácil de... Alessandra Alves, tá ok. Acho que só a irmã Inês. Tinha visto outros nomes ali ainda há pouco, desapareceram ali. Porém estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Nós estamos estudando a divindade de Jesus, o Evangelho de João, e também tem as perguntas. Aí, Tiana, mandando coração e curtida, e é legal isso subindo aqui, porque eu tenho a imagem, eu tenho meu retorno aqui com vocês, eu estou me vendo ali, vendo também a manifestação de vocês. E aí eu tenho que me concentrar aqui para seguir o que eu estava pretendendo falar. A divindade de Jesus no Evangelho de João e no capítulo 3 de João. Além de olhar para o capítulo 3, que tem então esse capítulo 3, ele é central, a divindade de Jesus é algo central. Nicodemos o chamou de mestre. Ele é apresentado não apenas como mestre, mas como o Filho de Deus que desceu do céu. Onipresente, presente em todos os lugares ao mesmo tempo. De vez em quando eu fico bravo comigo porque eu falo as palavras e não as descrevo, não mostro o significado. Onipresente é presente em todos os lugares ao mesmo tempo, onipotente, todo-poderoso, onisciente, tem todo conhecimento. Onipresente, autor da vida eterna. Jesus é o autor da vida eterna. E Jesus é alguém que, dentre os humanos, ele está acima de todos. E também da parte angelical, ele é acima de todos. E ele demonstra a sua natureza divina ao revelar em João capítulo 3 a necessidade do novo nascimento, nascimento espiritual, afirmando então
a sua origem celestial. E aí nós temos então, na semana passada eu mencionei o versículo 16 ao verso 18 de João 3, que são aqueles versículos que a gente tem no pensamento. Você já memorizou, tem certeza que você sabe João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu tinha mencionado a introdução do João 3, 16 a 18, que trata da divindade de Jesus. Ao descrevê-lo, nós até acentuamos, descrevê-lo como o quê? No versículo 16, Filho unigênito, enviado por Deus para ser o Salvador no mundo. E aí nós temos então o fato que a fé, o texto na verdade, ele estabelece que a fé em Jesus, o Filho de Deus, é o único meio para a salvação e a vida eterna. Então a fé nele é crer em Cristo. É a credulidade, a crença. E aí os versículos 16 a 18, essa porçãozinha, destaca a natureza divina de Jesus e seu papel na redenção, na salvação da humanidade. Quando eu ouvi sobre Jesus como Senhor e Salvador e vinha a compreensão de que Jesus é o Salvador e que eu deveria crer tão somente nele como meu Senhor, eu então rompi com a falsidade religiosa. Eu na semana passada parei nesse nosso momento de ensino de João 3 e alguns pontos importantes que eu queria considerar, atentando para os versículos 16 a 18. Então, o primeiro ponto é essa questão do Filho unigênito. Filho unigênito. Nos 10 fatos sobre a divindade de Jesus, nós temos, entre os fatos que compreendem na minha lista aqui 10, esse fato, o Filho unigênito. Porque a forma como Jesus é apresentado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus é apresentado como único e amado Filho. Representante direto do Pai. Com essência divina. Está no versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João. A designação unigênito enfatiza uma relação singular e direta de Jesus com Deus, diferenciando-o de qualquer criatura. Filho unigênito, uma relação singular e direta de Jesus com Deus. Mas João 3,16, além de falar de Jesus como o Filho unigênito, fala de algo que é necessário para que pessoas venham ter a vida eterna. Algo muito importante para que pessoas venham ter a vida eterna. Diz respeito à fé como necessidade. A salvação depende da fé no
nome do Filho que sublinha a identidade divina de Deus. Jesus. Fé em Jesus. Crer em Jesus. A Bíblia nos ensina que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Senhor que a pessoa tem que invocar para ser salvo? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Mas como que a pessoa vai invocar se ela não crer? É preciso que ela creia. Eu pedalei hoje a minha bicicleta 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar. Eu fui uma vez mais visitar um colega nosso no distrito de Alberto Moreira, o Geraldo. Eu sempre leio um salmo com o Geraldo. Eu sempre peço a ele para me dizer de 1 a 150 um número. E ele disse o número 7. Então, eu li com ele o Salmo, o 7º capítulo do livro de Salmo, falando sobre Davi. Quando eu terminei a leitura, eu perguntei ao Geraldo se ele sabia quem era Davi. Ele, olhando para mim, disse: um dos seguidores de Jesus? Um dos seguidores de Jesus? Não, não é dessa época, eu disse para ele. Davi está lá no Velho Testamento, rei de Israel, segundo rei de Israel. Mas, quando falamos em Davi, lembramos que da descendência de Davi, a promessa feita por Deus da vinda do Salvador viria da linhagem de Davi. Eu então, uma vez mais, entrei no assunto da obra redentora salvadora de Jesus Cristo. Mas o Geraldo acredita que a coisa mais importante na vida dele é a fé. Mas ele não se preocupa em ler a Bíblia. É uma fé igrejacional. Já ouviu falar sobre isso? Fé igrejacional. Eu nasci de uma família de tal igreja, com tal crença, eu não abro mão, eu não mudo. Então ele tem uma fé igrejacional. Diz assim para mim: eu respeito as demais, mas a minha fé, na minha igreja, eu não abro mão. Nem quando eu disse para ele o que o apóstolo Paulo fez com as suas credenciais, as suas prerrogativas e vantagens dentro do judaísmo. Mas é interessante. Agora, que fé é essa como necessidade? E ele nem vê a importância de ler a Bíblia. Não precisa ler a Bíblia, não. O importante é a fé. Fé igrejacional. Essa fé não salva, irmãos. A fé que salva é aquela que vem pelo ouvir da palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O inimigo das almas, o sagaz enganador, tem impedido que pessoas tenham acesso, contato com este livro aqui, a bendita palavra de Deus. Muitas pessoas, como o Geraldo, não dão importância ao fato de se aproximarem e começarem a entender que há uma palavra proveniente de Deus, as sagradas escrituras. E eu estou no Salmo 119, na segunda-feira, com princípios para o viver cristão,
provenientes desse nosso compromisso, relacionamento, apego à palavra de Deus. Eu até disse para o Geraldo, assim como eu vou falar para você agora, memorizado: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas somos como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Aí o finalzinho eu fico devendo para você, esse finalzinho do Salmo 1. Mas o importante, o prazer, antes tem o seu prazer. Isso é para ser exercitado, para ser aprimorado, aperfeiçoado por nós. Eu não nasci inclinado a ter prazer pela palavra de Deus. Eu combato na minha vida a negligência pela palavra. Me entristece todos os momentos em que eu negligencio a palavra de Deus. Ela é lâmpada, ela ilumina o nosso caminho. Então a fé como necessidade, porque a salvação depende da fé no nome do Filho, que sublinha a identidade divina de Jesus, o Filho, para que creais que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, e para que crendo tenhais vida em seu nome. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Da total ignorância que eu tinha na minha vida, ali, 11, 12 anos, para os primeiros contatos com a palavra de Deus. Nunca me esqueço quando eu cheguei numa das manhãs de escola dominical, talvez fosse a primeira ida minha à igreja numa escola bíblica dominical de manhã, eu vi um cartaz com essas palavras: Gênesis, Êxodo, Números. Quando eu olhei, Deuteronômio. Que é isso? Que nomes são esses? Eu não conhecia absolutamente nada da palavra de Deus. Eu nunca antes havia tido um contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. Meus primeiros contatos com a palavra de Deus, meus primeiros contatos ocorreram no ano de 1980. Já vindo nessa época, antecedendo esse contato com a palavra, alguns filmes que a TV começou a exibir, que eu fiquei empolgado, que fala? Fiquei empolgado. É empolgação, né? Eu fiquei empolgado com aqueles Davi e Golias, a Arca de Noé, Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli, filme de 77. Mas eu entendo o processo de Deus tratando comigo, já estava em andamento. Aos 10 anos eu buscava uma compreensão de algo para ser poderoso na minha vida. Aos 11, alguém entregou-me um folheto dizendo que Jesus estava voltando. E eu fiquei interessado em saber mais sobre esse Jesus. Eu estava olhando para... Nós estamos no mês de abril, a semana que vem. Domingo vai ser exatamente... Você já viu que dia que vai ser domingo?
no calendário. Você está me entendendo? Domingo que vem. Amanhã vai ser... Domingo agora vai ser dia 5. 5 com 7. Domingo que vem. Já pensou que dia que vai ser? Vai ser dia 12 de abril. Tô certo disso? Domingo próximo, sem ser esse agora? 12 de abril. O dia da minha confirmação, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. 12 de abril do ano de 1981. Próximo do meu 13º aniversário. Alguns meses após o acidente que quase ceifou a minha vida. Eu estava debaixo de uma grande sensibilidade, mas pude compreender. Fé, fé. O outro item no versículo 16 de João 3. Eu vou falar semana que vem desse outro item. Muito importante considerarmos sobre ele. É a razão por que Jesus foi à cruz do Calvário. Esse item que eu vou falar com você na semana que vem. 20 e 21. Tempo de oração. Eu tenho que preparar a música Amor e Fé. Você quer ouvir o Edilson? Tem 10 músicas, está no canal no YouTube, Pastor João Francisco. Você consegue localizar no YouTube? Gente, tem lá parece uma estrelinha lá no YouTube. Você clica e dá o resumo do vídeo para você. Lá no YouTube. Você entrou em qualquer vídeo meu, esse aqui, de hoje. Daqui a pouquinho eles vão colocar o resumo lá. Vamos dar uma conferida no resumo. Daqui a pouquinho eles colocam o resumo. Você clica lá, todos os vídeos que estão no YouTube, tem esse like, dislike, compartilhar. Depois do compartilhar, você anda um pouquinho, parece uma estrelinha. Você clica lá, tem o resumo do vídeo, tem algumas perguntas já prontas, que vai trazer informações para você, qualquer ajuda que você precise. Tá? Tem lá. Mas continua aqui comigo que eu vou orar agora. Depois o Edilson vai cantar. E depois do Edilson cantar eu vou proferir a bênção araônica, abençoando o seu lar, a sua família. Já. Tá? Deixa eu só preparar o Edilson aqui. Para ele cantar pra gente. Amor e Fé. Nós vamos fechar com a mesma música que nós iniciamos no momento musical. É só a questão de eu preparar aqui. Sempre tem uma propaganda que entra antes, eu tenho que deixar no ponto. Ok, tá no ponto. Certinho agora, Amor e Fé para o nosso fechamento. Já vamos chegando a 20:23, tá? Vamos orar. Está sendo muito importante e bom esse tempo nosso de oração. E lembrar também o Geraldo, que precisa... mas eu falei para ele, eu já conheci alguém parecido com ele no meu programa de rádio há alguns anos. Deus operou. Quando o Senhor opera, quem vai impedir, né? O Senhor Areu veio a Jesus Cristo. Vamos orar. Deus bendito, Deus eterno, uma vez mais a nossa gratidão ao Senhor por esse dia. Obrigado, Deus, pelo exercício de pedalar nesse dia, que corresponde com a minha pressão arterial, e também eu estou batalhando para eliminar as taxas negativas, ruins do colesterol. E oro também, Deus, lembrando do Geraldo, Senhor. Eu fui muito direto com ele nesta manhã, evangelizando-o, falando de Jesus. E por incrível, ó Deus, do outro lado da rua, tem uma igreja bem pertinho da casa dele. Dá até para ele escutar os cânticos e hinos congregacionais daquela igreja. Ó Deus, oramos pelo Geraldo, Senhor. Que uma obra do Senhor esteja acontecendo na vida dele. Eu creio que essa obra já começou há muito tempo, mas o Geraldo ainda resiste. Dá-lhe, Deus, o peso e a autoridade da palavra do Senhor. Oro também nesta noite, Deus bendito,
pelo Luiz Antônio Taker de Andrade. Eu estive pela manhã lembrando da família dele, Deus, dessa obra tão maravilhosa que o Senhor já começou a realizar a partir da vida dele, da família, e colocou em contato com eles. Estou orando por uma questão da saúde dele, que já esteve de maneira tão terrível, tão trágica, que ele já esteve por um triz da morte. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu estou orando para que ele alcance a graça do Senhor e tenha uma resposta do livramento do Senhor para com o seu pâncreas. E a família, Deus, estamos enviando os vídeos, comunicando, mas ainda é necessário chegar no lar para testificar da palavra do Senhor. Missionária Angélica, Deus. Cada dia, Deus, é como se eu pudesse passar para ela do fortalecimento que recebemos do Senhor. Mas para com a tua serva, Deus, o Senhor trata com misericórdia, com graça, com fortalecimento espiritual, divinal. Nada se compara, Deus, de alguém que está debaixo do auxílio, da intervenção daquele que governa e reina sobre tudo e sobre todos, o Senhor Altíssimo, o Deus, socorro bem presente na angústia. Que a cada dia a missionária Angélica e a sua família experimentem essa manifestação do Senhor, muito real e vívida em suas vidas. Deus, Dona Maria Cordeiro, eu estou orando, Deus, alguém que esteja tão próximo a ela, Deus, para testificar-lhes sobre Jesus. Eu oro pela salvação dela. Minha irmã Tiana está orando também por ela, Tiana e Fátima. Que bom, Deus. Mais pessoas orando pela Dona Maria Cordeiro, que padece de um câncer que está tomando conta do seu corpo. Mas a sua alma precisa de Jesus. Também lembro, Senhor Deus, Ribeirão Preto, temos compromisso com aquilo que a irmã Inês está aguardando, uma cirurgia. Num momento oramos pelo esposo e agora por ela, sua família, também pelo esposo, Deus, para que recebam, Senhor, uma obra do agir, da manifestação da presença do Senhor em suas vidas, abrindo portas de esperança, de ânimo, de fortalecimento, Deus. Que eles estejam recebendo das riquezas da palavra do Senhor. Orando também, ó Deus, os familiares da irmã Rosângela, a própria irmã Rosângela, Deus. Estamos desejosos de que ela esteja animada no Senhor. Não estava conosco no domingo passado por razões específicas da família, mas que ela recobre o ânimo a cada dia e se fortaleça no Senhor. Orando também pela salvação dos meus sobrinhos, Júlio, Jaqueline e João Henrique. Na salvação também tenho lembrado Elias, o nosso colega, a Valéria, Deus, essa jovem que estava num culto fúnebre e foi a única pessoa que veio conversar comigo a respeito da pregação da palavra. E desde então ela tem, de tempos em tempos, tentado se aproximar. Eu estou orando pela sua salvação. Estou também lembrando, Deus, a irmã Nancy em oração, que ela seja mobilizada pelo Senhor, está tão pertinho de nós, com a condição de vir nas nossas reuniões. Também, Pai bendito, queremos orar pela Igreja Bíblica de Barretos. Estamos com 1 ano de implantação, muito animados, Deus, com um grupo de amados que estão se envolvendo incansavelmente na obra do Senhor. Estamos aguardando o desejo da aquisição do prédio próprio. É claro que, para isso, estamos aguardando, na obra do Senhor, aqueles instrumentos que serão usados para este propósito. Abençoe, Deus, as nossas
entradas e saídas e reservas, para que sejam multiplicadas pelo Senhor. E logo em breve possamos estar como aqueles irmãos lá do Maranhão, edificando o prédio local. E no próximo aniversário, Deus, que nada impeça a irmã Inês de estar conosco. Já estamos orando pela sua vinda para estar conosco. Por tudo dou graças nesse momento, Deus Altíssimo, lembrando também do Romarco Daniel. Daqui a pouco ele vai assistir no YouTube. Continue falando-lhe ao coração. Eu oro, com gratidão no nome de Jesus. Amém. O Edilson cantando para nós Amor e Fé. Falta só o som aqui. Como para a bênção araônica nesse momento, 20:34, estamos partindo. Obrigado por você permanecer até esse momento agora, tá? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Até domingo às 19h30 na transmissão. Se você não é de Barretos, se você é de Barretos, entre em contato comigo. Eu passo o nosso endereço para você participar presencialmente na nossa reunião, no nosso culto. Mas domingo 19h30 eu estou
pregando uma mensagem a respeito de Jesus, o Cordeiro de Deus. Nada de coelho, é Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus. Tchau, gente. Até domingo na transmissão 19h30 ou segunda-feira na apresentação de comunicações da palavra. Tchau, gente.